Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu confesso que eu fiquei meio impressionado com algo, falei bastante disso na vigília, e eu quero, e aquilo a gente fica ruminando, e ontem eu falei, rapaz, eu ia para todo lado que eu ia, vinha essa palavra, pastor Vanderlei. Aí eu falei, eu não sei mais, né? Complicado, né, Gustavo? Quando a gente fica com um negócio na cabeça, e eu ainda sou baiano, quando eu inculco um negócio, gente, enquanto eu não falo, minha mãe diz que eu não tenho um papo na língua, não sei o que é isso, não, irmão. Mas minha mãe que diz deve ser coisa boa, que eu estou aqui completando 51 anos de idade. Então, irmãos, eu quero falar com vocês a respeito de um assunto muito gostoso, que temos falado bastante esse ano. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, versos 18 e 20. No nosso encontro de criança, os meninos me inspiraram esse assunto. Pastora Kelly, como é que tá os nossos teens? Teve o culto de teens ontem. Pastora Kelly já está falando, Thiago? Tá. Então, irmãos, nossa rede de teens já vai ter o nosso primeiro encontro também. Amém, irmãos? Então, agora os nossos jovens são separados de 12 a 15 anos, é a nossa rede teens, de 15 a 17. Já vamos ter o nosso primeiro encontro em setembro, não é isso? Graças a Deus para a vida da pastora Kelly. Ela já está falando, irmão, baixinho, mas está falando já. Irmãos, está escrito assim, Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Feche teus olhos. Amado Deus Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder ser ministrado pelo Espírito Santo nessa palavra tão gloriosa, Pai, que tem trazido enriquecimento para a minha vida, tem trazendo revelações nesses últimos dias na minha vida. E, Senhor, eu quero compartilhar nessa manhã com os irmãos, que o Senhor possa trazer para eles crescimento, revelação para a vida deles, para que eles possam avançar em nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra, tomamos assentos. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra com o tema entendendo a graça de Deus. Nós falamos de graça, temos falado bastante de graça, mas eu quero levar hoje, nessa manhã, numa direção diferente, a qual o Senhor tem falado bastante comigo, nesse sentido, irmãos. Porque nós vemos aqui, os jovens que quiserem se acomodarem aqui, fiquem à vontade, pode se assentar aqui pelo púlpito, pode sentar aqui perto de mim também, não tem problema algum, tá? Fique à vontade. Irmãos, nós vemos aqui um encontro de um homem de Deus, que ele está vindo de uma batalha, de uma guerra, porque quando Abraão ficou sabendo que seu primo Ló estava preso, Abraão foi e guerreou com mais 5 reis, e ele vinha vindo de uma batalha desgastante, e a Bíblia diz que quando Abraão vinha vindo, a Bíblia diz que Melquisedeque foi de encontro com ele, trazendo pão e vinho para ele. E a Bíblia nos diz, irmãos, que neste momento, Abraão, ouvindo Melquisedeque, quando ele diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão, ouvindo tudo aquilo, Abraão pegou, irmãos, e ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha resgatado das mãos do inimigo. Mas o que Abraão demonstra aqui?
ele demonstra, irmão, um sentimento de graça. De graça. Abraão, quando Melquisedeque chegou e trazendo o vinho e o pão, trazendo essa palavra profética, como é bom, irmão. Na vigília eu insisti bastante e insisto, em todo período de louvor, você sempre trazer uma palavra profética, uma palavra motivadora para a vida de um irmão. É muito gratificante. Veja que Abraão, ele vem desgastado, irmão. Porque depois de uma luta, irmão, depois de uma guerra, depois de uma dificuldade, depois de uma situação difícil que nós passamos, nós ficamos desgastados. Sim ou não? Ficamos, irmãos. Quantas vezes você tem passado por situações, aí alguém olha para você e diz assim, puxa, você está bem? Você fala, eu estou um pouco cansado. Mas porque trabalhou muito? Não, estou passando uma situação difícil. Tem irmãos que é tão desgastante que uma situação que ele passa, você olha para o semblante dele, parece que ele levou uma surra. Mas isso faz parte das limitações do homem. E Abraão vem vindo de uma guerra, de uma batalha, de um estresse também, causado pelo seu primo, teimoso demais, que era Ló. Ele vem e daqui um pouco se depara com Melquisedeque, um sacerdote, e ele traz pão e vinho e diz para ele, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, quer dizer, tudo é dele, Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo, esse que tudo é dele, que tudo pertence a ele, que te entregou, Abraão, os seus inimigos nas tuas mãos. Abraão, irmãos, ali entrou uma expressão de graça muito grande no coração de Abraão. Eu fico indignado com alguns irmãos que não se sentem agraciados. Sabe? Por que será que algumas pessoas, por mais que Deus faça, parece que não fez nada? Por mais que Deus livre, parece que Deus nunca livrou. Por mais que Deus dá, parece que Deus nunca deu nada para ele. Agora Abraão aqui, por que vocês acham que Abraão deu o dízimo de tudo que ele estava trazendo, que foi o despojo, que ele havia recuperado? Por quê? Porque quando Abraão ouviu aquelas palavras, ele diz, eita Deus de graça, você sabe que eu não tinha parado para pensar nesse negócio? Não é porque eu sou forte, não é porque os meus soldados, apesar de ser bem preparados, mas porque tudo está na mão de Deus. Então, queridos, nesse verso acima, nós encontramos a primeira referência bíblica sobre o dízimo. Abraão estava retornando dessa batalha de 5 reis, que havia capturado esse sobrinho dele, Ló, quando Melquisedeque saía ao seu encontro, lhe dando pão e vinho. Agora, quem era Abraão, irmão? Gênesis 12, verso 1 ao 9, você vê declarado quem era esse homem. Porque era um homem que foi chamado por Deus para uma obra de fé. Mas uma obra de fé, irmãos, totalmente na dependência e na confiança do Senhor, que é tremendo. Esse homem, ele não foi chamado para qualquer obra. Ele foi chamado para uma obra para ele viver total dependência de Deus. Total dependência do Senhor, querido. Total confiança no Senhor. Não é que nem alguns irmãos que confiam em partes em Deus. Faz as coisas em parte para Deus. Abraão não. Abraão é esse camarada, um servo que viveu debaixo de uma promessa, para você entender quem é esse homem. Agora, quem é Melquisedeque, irmão? Melquisedeque, você vai ver, relatar um pouquinho dele, lá em Hebreus 7, do 1 ao 3, vai dizer assim que Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça, rei de paz, sem pai, sem mãe, não menciona, sem nenhuma genealogia, sabe? Ele não tinha um princípio, ele também não tinha um fim de vida, você não vai ver comentar nada dentro da palavra de Deus, para deixar mais claro, sabe, da onde saiu esse homem, e você vai observar que não menciona
E ele permanece sendo sacerdote para sempre. Então, quem é Melquisedeque? Melquisedeque, na verdade, ele é um tipo de Cristo. Ok? E esse homem traz o quê? Pão e vinho para Abraão. E Abraão, naquele momento, compartilhando daquele pão e daquele vinho, ele se aproxima do Senhor e adora o Senhor. Expressa a sua graça, ou melhor dizer, expressa sobre a graça de Deus sobre a sua vida, o seu grande amor. E o que nós observamos, querido, que ele, naquele momento, ele demonstra essa fé, ele demonstra essa graça, e foi nesse ambiente de comunhão que Abraão, diante do sacerdote, que é um tipo do Senhor Jesus, ele fez essa adoração, dando o dízimo de tudo que ele tinha. Então eu quero deixar essa proposição para o coração de vocês. Tudo que somos e que temos está relacionado à graça de Deus. Você pode repetir isso comigo? Tudo que somos e que temos está relacionado à graça de Deus. Então, baixa esse topete, abaixa esse imbigo, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos está relacionado à graça. Eu, por exemplo, tenho hoje motivo de virar o dia de domingo, adorando esse Deus por tudo que Ele tem me dado e por tudo que eu sou nesses 51 anos de idade. Porque eu só completei 51 anos de idade, irmão, pela graça do Senhor. Porque antes de chegar na metade dessa minha idade, eu já tentei tirar minha vida com minhas próprias mãos. Então, é pela graça. Então você não fique pensando que você é um cara inteligente, ainda que seja. Você não fique pensando que você é um cara poderoso, ainda que você possa ter algum valor. Mas atente para isso, tudo é a graça de Deus. Eu aprendi, irmãos, que tudo é a graça de Deus. Sabe, cada presente que eu ganho é a graça de Deus. Cada abraço que eu ganho é a graça de Deus. Cada elogio que eu recebo é a graça de Deus. Cada bronca que eu também recebo é a graça de Deus. Tudo, irmão, é a graça de Deus na minha vida. Para que eu chegasse aonde eu cheguei. Então, queridos, guarde essa proposição no seu coração. Para que você aprenda que você está debaixo de uma graça, debaixo de uma promessa, debaixo de uma aliança. E enquanto você não entender essa graça de Deus, você vai ser uma pessoa frustrada, você vai ser uma pessoa mesquinha, você vai ser uma pessoa oscilosa, você vai ser uma pessoa que um dia quer Jesus, outro dia não quer Jesus. Você vai ser uma pessoa que um dia quer liderar, outro dia não quer liderar. Você vai ser uma pessoa que abandona as coisas na metade do caminho. Você vai ser uma pessoa que desiste fácil das coisas, porque você não conhece a graça de Deus. Eu fico indignado quando alguém diz assim: eu não consigo fazer tal coisa, pastor. Eu não dou conta de fazer tal coisa. Eu fico indignado, porque você não faz porque você consegue. Tudo que você faz é debaixo da graça. Tudo. Nunca diga: eu não consigo liderar, eu não tenho capacidade, porque imagina se eu pegar simplesmente o que eu sei, se eu pegar simplesmente as minhas forças, você acha que eu dou conta de fazer o que eu faço? Não dá, irmão. Se você perguntar: pastor, o que você faz hoje para que o ministério cresça? O que o senhor faz hoje, irmãos? Outro dia alguém falou assim: poxa, pastor Almir, falou assim: pô, Zé Carlos, você é muito estratégico. Aí eu disse assim: meu Deus, que estratégia? Porque eu vejo somente a graça de Deus na minha vida, irmão. Eu só vejo a graça de Deus. Então eu aprendi isso, irmão, tenho aprendido isso nos últimos anos, que tudo na minha vida é a graça de Deus, irmão. E a partir do momento que eu aprendi isso, irmão, eu tenho me tornado mais adorador. Eu sou uma pessoa mais louco por Cristo. Eu sou uma pessoa mais, sabe, irmãos, sedenta dele. Esse louvor que eles cantaram, né? Eu até disse, deixa eu falar aqui, que hoje parece que tem muita gente que não está
sexta com a gente, às vezes até eu falei algumas coisas assim, né, irmãos? Porque o que acontece? É muito bom você aprender, é muito joia, mas a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente acaba confrontando com algumas coisas de Deus. E algumas vezes eu até fiz um comentário, né? Irmãos, você não pode entrar na presença de Deus. Como é que você vai entrar na presença de Deus se Deus já está dentro de você? Né? Ele vai fluir dentro de você. Então, tem algumas pessoas que falam assim, eis que nem, vem com teu fogo, Senhor, com teu fogo. Tem até uma parte mais extremista aqui, me consome, né? Mas se o fogo de Deus encostar em nós, não precisa nem encostar o fogo de Deus, sabe, irmãos? Aí outro dia fazendo o curso, o pastor falou assim, meio forte, pegando, dizendo assim, eu conversei com outro pastor, não vou citar o nome dos santos, você conhece todos os santos. Então, e ele disse assim, vivemos conversando com outro pastor, e nós estávamos falando a respeito de alguns louvores que a gente canta, porque eles estão meio fora do contexto, porque onde já se viu dizer, Senhor, vem com teu fogo, me consome, queima, Senhor, derrama, e aquilo me causou uma inquietação. Literalmente ele tem razão. Literalmente, diga literalmente. O que significa a palavra literal? Conforme está escrito. Conforme está escrito, ele tem razão. Mas irmãos, Deus tem mão? Deus tem perna? Deus tem olho? Deus não tem, porque Deus é espírito, irmão. Espírito não se vê. Agora, como é que Deus foi se manifestar nas nossas vidas para nós poder entender que Ele está aqui neste lugar? Diga, só de uma linguagem figurativa. Nós como seres humanos, se ninguém falar para nós, Deus vai te tocar, nós podemos aqui arrebentar a goela, como diz minha mãe, e ninguém vai entender que nós vamos receber o toque de Deus. Se eu não disser, Deus vem com a tua mão sobre a sua vida, você não vai entender que Deus está aqui, e que a mão dele está sobre você. Então eu entendo que todos esses louvores hoje, né, eu quero dizer isso porque às vezes a gente pode ouvir algumas pessoas fazer alguns comentários. É uma linguagem figurativa para que você continue sendo um adorador. Porque quando eu digo para você, vem neste lugar, eu fugi do tom, mas tudo bem. Vem neste lugar, tá certo a música? Enche este... Poxa, mas como que vem se Deus já está dentro de mim? Mas como é que eu vou entender, irmão, que aqui tem um mover de Deus? Que aqui tem uma manifestação? Então, irmãos, essa linguagem figurativa, que o nome é antropomorfismo, é a linguagem de nós entendermos Deus, a maneira de nós compreendermos Ele. E eu gostaria que você entendesse isso, que tudo que nós somos, tudo que nós temos está relacionado a isso, a graça de Deus, esse favor não merecido, irmão. Então, vem Deus, diga, vem Deus. Você tem que sempre estar enxergando esse Deus, ser um verdadeiro adorador. Então, irmãos, como ter o entendimento da graça de Deus? Eu gostaria de compartilhar 3 pontos a serem observados nesse texto do encontro de Abraão com Melquisedeque. Primeira coisa, irmãos, que esse texto revela, que mostra, sabe, essa graça de Deus, essa graça de Deus. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender, dízimo não é lei. O dízimo não é da lei, o dízimo é da graça. Diga, o dízimo é da graça. Por quê, irmão? Porque Abraão, ele viveu 430 anos antes da lei ter sido entregue a Moisés. Então, se ele viveu 430 anos antes de Moisés, como que dízimo é lei, irmão? Se Abraão vivia debaixo da graça, se Abraão vivia debaixo de uma promessa, se tudo que Abraão fez foi debaixo dessa graça de Deus. Então, irmãos, na verdade, o dízimo não é da lei, mas o dízimo é da graça, pois foi o que Abraão viveu. Abraão viveu debaixo de uma graça. Então, a graça é o quê? É uma vida de dependência. É uma vida de dependência. Nós encontramos algumas pessoas que dizem assim, eu não vou dizimar. Por que você não vai dizimar? Você não vai dizimar porque você não tem graça.
Você não vai dizimar porque você vive na lei. Só que o dízimo não é lei. E algumas pessoas ainda dizem, dízimo é a lei. E hoje eu vivo na graça. Então você está muito enganado. Por isso eu tenho que dizimar mesmo. Porque foi isso que Abraão fez. Abraão, no momento que ele viu a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, ele olhou para tudo que estava do lado dele, e ele diz, a única forma que eu tenho para agradecer a esse Deus, pelo que ele é e tem sido na minha vida, é dando o meu dízimo. 10% de tudo aquilo que ele tinha. Então, irmãos, eu gostaria que você atentasse um pouco para isso. Por quê? Porque essa vida de dependência a Deus, uma vida de dependência a Deus, começa quando Abraão, melhor dizer, a vida de dependência de Abraão começa quando Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Irmão, a graça é essa dependência. Nós temos que ter esse entendimento. Quando o Senhor diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Por quê? Porque a nossa terra, a nossa parentela, a casa do nosso pai nos fala de segurança. É ou não é? Nos fala de segurança. Nos fala de proteção. E para que nós possamos viver uma vida de dependência, nós temos que sair daquele lugar que nós estamos protegidos, que nós temos uma assistência, que nós temos uma atenção especial, e nós temos que sair agora para uma zona de desconforto. Um lugar onde eu não sei o que vai ser e como vai ser. Abraão, ele mostra isso, porque quando ele saiu dessa parentela, da sua segurança, você já observou, irmão, um filho, tem filho que ele nunca abandona o pai. Por quê? Porque ele sabe que ali está numa zona de segurança, ele está num lugar de proteção. Tem filho, tem um ditado no mundo que diz assim, nunca vai sair debaixo da barra da saia da mãe dele. Mas por quê? Porque ele sente protegido, se sente seguro. Então a graça é uma vida de dependência, irmão. Você tem que aprender a depender de Deus. Você não pode depender das suas forças. Você não pode depender do seu horário. Você não pode depender da sua inteligência. Você não pode simplesmente depender daquilo que você tem adquirido. Você tem que aprender a depender de Deus. Você tem que aprender a acreditar em Deus. Você tem que sair dessa zona de conforto e ir para uma zona de desconforto e dizer, eu estou, dependendo de Deus, plenamente na dependência de Deus. Se Deus não for comigo, não me faça ir mais adiante. Isso é uma vida de dependência. Isso é uma... Se Deus não for... Irmão, agora todo mundo, ele quer segurança. Por que será que hoje nós não temos aqui dentro desse prédio, sei lá, umas 250 líderes? Porque se for perguntar para qualquer um, não dá, irmão. Tenho tempo, estou estudando, estou fazendo faculdade. Então, isso é zona de conforto. Isso é dependência da sua capacidade, do seu entendimento. Abraão, irmão, ele sai daqui desse lugar de desconforto, para um lugar de desconforto, sem conforto algum, pelo contrário, nessa dependência. Você já viu quantos pais? Tem pai que chega até estragar o casamento do filho, porque o filho casa, mas ele não sai de cima, somente sogra, não sai de cima. Não é o caso da sogra do Rodrigo. Não, porque ela é bem sossegada. Mas tem sogra que, meu Deus do céu. Por isso tem um dia da sogra, para todo mundo entender que tem que orar nesse dia. Brincadeira. Ixi, esqueci bem que você é sogra. Mas, o que acontece, irmãos?
Tem filho que os pais não abandonam eles. E eles ainda ficam bebezão, né? Briga com a mulher, por causa da mãe, por causa do pai. Quando é que você vai sair da casa do teu pai? Amor, calma, papai é tão bom. Minha mãe não briga com você. Mas isso não é uma vida de dependência. Tem um provérbio que diz assim: quem casa quer? Por que será? Que tem que ter uma vida de dependência. E você, como filho de Deus, tem que aprender isso desde já. Aprender a depender de Deus. Aprender a viver experiência com Deus. Eu confesso que tem alguns pais que impedem os seus filhos a crescerem espiritualmente. Porque não deixam. Já viu? Não tem pai que é assim: filho, não vai, pelo amor de Deus, vem cá, senta aqui. Tem mãe, coitada, quando chega no final do dia, ela está com as pernas que não aguenta, porque passou o dia inteiro correndo atrás do filho, para o filho não cair. E você acha que ele não vai cair uma hora. Deixa o menino cair. Sabe o que meu pai falava quando a gente caía? A gente caía e chorava. Minha mãe falava, levanta. Meu pai falava, levanta para cair de novo. E é assim que a gente vai aprendendo. Aprender a depender das nossas pernas. Aprender a depender do nosso Deus. Diga para o teu irmão, Deus quer que você aprenda a ser dependente dEle. O fato de Abraão ter dado o dízimo a Melquisedeque mostra um sentimento de gratidão, de fé no Senhor. Todas as coisas que ele havia recebido. Então olha aqui, irmão. Quando nós olhamos para tudo que nós recebemos de Deus, sabe, quando você olha em todos os aspectos, seja sentimental, seja na sua relação com Deus, você enxerga tudo isso de que maneira? Quando você olha para tudo. Porque quando Abraão, ele deu o dízimo, ele não deu porque estava sobrando. Ele deu com uma forma de adoração. Ele expressou a sua adoração. E quando ele fez isso, ele está demonstrando o amor que ele tem por Deus e revelando o entendimento que ele tem da graça de Deus, do favor de Deus. Agora eu te pergunto, olhe para tudo que Deus já te deu, olhe para tudo que Deus fez na sua vida, olhe para quem você é, olhe para a sua vida agora. Eu te pergunto, irmão, você tem algo para adorar a Deus pela sua vida? Você tem algo para dizer, Deus, eu quero ofertar a minha vida? Porque dízimo não é só o dinheiro. Tem gente que não tem tempo para Deus. Tem gente que não tem tempo. Ele paga para uma pessoa fazer para ele. Se ele pudesse, ele paga para a pessoa orar. Ó, eu vou te pagar, você ora 1 hora para mim, que hoje eu não posso orar. Paga. Ó, irmão, vamos lá pregar um prego lá na igreja lá, tá precisando. Ô irmão, eu posso pagar para fulano ir lá? Irmão, você não está entendendo. Abraão, ele mostra aqui essa gratidão. Dar o dízimo foi uma forma de adorar, de adoração. Por quê? Porque os que dizimam são aqueles que recebem pão e vinho. Quem oferta algo para Deus, quem dá o seu dízimo para Deus, é quem recebe pão e vinho. Eu fico pensando nisso. Por quê? Porque o pão fala de quê? Fala de alimento. O vinho fala de quê, irmão? O vinho, ele fala dessa unção do Espírito Santo, dessa alegria. Quem já bebeu muito vinho aqui sabe o que eu estou dizendo. Toma aí, irmão. Daqui um pouco você está assim. E aí? Ô meu, pô, cara, demais. Você não falou nada, ele está demais. Caramba, demais. Mas por quê? Porque o vinho fala de alegria. Mas agora diga para o teu irmão, você tem que se embriagar com o Espírito Santo. Você tem que se embriagar com o Espírito Santo. Então o vinho nos fala de alegria.
O vinho nos fala desse enchimento. Já viu quando a pessoa está cheia do Espírito Santo? Ele não parece bobo. Você fala, o cara tomou todas. O cara tá muito doido. É verdade, foi isso que em Atos dos Apóstolos o pessoal viu. Um dia de feriado, 9 horas da manhã. Eles ouvem um barulho lá na casa da irmã Maria. Quando chega na porta, está um ripa lá, e ele diz, meu Deus do céu, que loucura é essa? Isso é hora de estar enchendo a cara, isso é hora de beber. Por quê? Porque estava todo mundo alegre, feliz, e eles achavam no entendimento deles que eles estavam bebendo todas. Pedro se levantou e disse, rapaz, presta atenção numa coisa, vocês, são 9 horas da manhã e a senhora está tomando chá e café. Esse povo aqui não está bêbado não. Eles aqui estão cheios do Espírito Santo. É a profecia de Joel se cumprindo hoje. Então diga para o teu irmão, vinho é alegria. Você sabe quem tem alegria de dizimar e de ofertar? Quem toma, quem recebe o vinho. Quem não recebe só anda assim, ó. Não tenho, não dá. Só tem para mim. Se eu der, quem vai pagar minhas contas? Você não tem alegria. Mas hoje, deixa eu beber de alegria. Meu olho, hoje você tem que beber desse vinho. Desse vinho. Você hoje tem que ter essa alegria. E o vinho nos fala dessa alegria. De ser cheio do Espírito Santo. Sabe, querido? Então, quem é que dá o seu dízimo? Quem é que dá a sua oferta? Quem come do pão. Porque o pão, ele nos fala de um alimento necessário para a vida. Então, presta atenção agora. Vem cá comigo. Está chegando. Abraão vem. Olha só, irmão, o que é graça. Entenda a graça. Abraão vem cansado de uma guerra. Sabe, irmãos? E daqui um pouco, sabe, triste. Por quê? Porque ninguém, por mais que você seja um soldado, ninguém quer viver em conflito. E ali, daqui um pouco ele desanimado um pouco. Daqui um pouco ele se depara com Melquisedeque. E Melquisedeque diz assim, eu estou trazendo um alimento para te sustentar e estou te trazendo alegria. Ele encontra com Melquisedeque, e Melquisedeque diz o que para ele? Eu estou trazendo o alimento necessário para o sustento da tua vida, que é o pão. E eu estou trazendo o que? Alegria para a sua vida. Você sabe por que muitos cristãos são... Porque não come deste pão e não bebe desse vinho. Não tem alegria. Lembra de um vídeo que nós colocamos aqui da oferta? Daqueles, irmão, aquilo, pá, e os meninos dançavam, pá, irmãos, aquilo é alegria. É esse, sim, bebe do vinho. Agora, você já viu? Tem uns irmãos que ele vem ofertar, ele vem mais ou menos assim, ó. Tipo assim, tô tomando meu dinheiro. Devolve. Irmão, o que Abraão mostra aqui? Abraão mostra aqui essa alegria dele ter recebido esse alimento. Ele diz, como é que eu posso agora agradecer a Deus? Então, queridos, atente para esse detalhe. Por quê? Porque só pode dizimar quem tem recebido o pão e o vinho. Ou seja, o sustento e a alegria. Diga, o sustento e a alegria. Você tem recebido o sustento de Deus? Tem recebido a alegria de Deus? A Bíblia diz que tudo que você fizer tem que fazer com alegria. Para ofertar, tem que ser com... Tem até um corinho que eu aprendi, no meu início da fé, diz assim, quem dá com alegria...
lá no céu brilhará. Quem dá com alegria. Ó Senhor. Tá bom. Pega a salva aí, irmão. Mas é isso mesmo. Essa alegria. Segundo ponto. O Senhor é possuidor de tudo que existe. Diga, o Senhor é possuidor de tudo que existe. Irmão, na bênção concedida a Abraão, Melquisedeque deixou bem claro que o Senhor é possuidor de tudo que existe. Olha o que ele disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Irmão, quando você entender a graça de Deus, você vai ver que tudo está na mão dele. Tudo está na mão dele. A Bíblia diz: todo lugar que pisares as plantas dos teus pés será, diga para o teu irmão, seu. Mas ele diz será. Por que ele diz será, irmão? Porque ele que diz: todo lugar que você plantar a sola dos teus pés, esse lugar será seu. Se o Deus está dizendo isso, é porque esse lugar pertence a Ele. Pertence a Ele. Ele está dizendo, esse lugar será seu. Quer dizer, o lugar é dele. E se você acreditar nele, se você plantar a sola dos teus pés nesse lugar, será seu. Então presta atenção, tudo é de Deus. Tudo está na mão dele. Tudo pertence a ele. Agora tudo pode ser seu. Se você aprender a viver uma vida de dependência, se você aprender a viver na confiança dele, tudo será seu. A promessa de Deus é fato para todo mundo. Mas para isso nós temos que ter uma vida de dependência. Nós temos que aprender essa graça. Não é porque eu trabalho mais, não é porque eu sou mais inteligente, nada disso. Tudo é graça de Deus. E ele deixa bem claro, irmão: todo lugar que pisares a planta dos vossos pés será vosso. Você só não tem tomado posse das coisas que Deus tem preparado, porque você não vive uma vida de dependência, irmão. Você só não tem desfrutado do melhor dessa terra, porque você não vive uma vida de dependência, irmão. Você só não tem um emprego melhor, porque você não vive uma vida de dependência, irmão. Você só não tem um casamento mais abençoado, porque você não vive uma vida de dependência, irmão. Você só não é uma pessoa mais próxima no seu ministério, porque você não vive uma vida de dependência, irmão. Porque ele diz: todo lugar que você plantar a sola dos teus pés vai ser seu, será seu, será seu. Então tudo é dele. Deus está passando o que é dele. Agora presta atenção, irmão. Você vai pegar algo que é seu e vai dar para uma pessoa irresponsável? Uma coisa tão preciosa. Alguém tem coragem de pegar uma herança, um tesouro e dar para alguém que não merece? Não dá. Então presta atenção, tudo é de Deus. Carro é de Deus. Apartamento é de Deus. Dinheiro é de Deus. Bens, todos os bens é de Deus. Saúde é de Deus. Tudo é de Deus. E ele diz: tudo será seu. Você não entende, irmão? Que quando você não entender essa graça, você tem que entender que o mundo vai de mal a pior. Sim, senhor, mas eu não estou nem aí com o mundo, porque tudo pertence a Deus. E se tudo pertence a Ele, quando eu me tornar dependente, confiante nele, o que é dele será meu. Então eu acredito que hoje tudo que eu tenho é o que eu mereço. Não tenho dúvida disso, que tudo que eu tenho é o que eu mereço. Por quê? Porque tudo está no controle dele. E se eu não tenho mais, é porque eu não aprendi a confiar ainda nele o suficiente para ele me dar. Se eu não tenho mais e algumas coisas não mudou na minha vida, não é porque Deus deixou de existir, porque ele disse: tudo será seu. Já está prometido, já está decretado para nós. Mas o que acontece conosco, irmão? Nós simplesmente não vivemos uma vida de confiança e dependência. Nós queremos o bom e o melhor, mas sabe de que maneira? Do nosso jeito, sentadinho no nosso sofá e assistindo o nosso jogo da seleção brasileira.
Então corta aqui. Desse jeito você não vai a lugar nenhum. Não tem como. Então, irmãos, essa vida de dependência, ela faz com que nós vivemos debaixo dessa graça. E o gostoso, irmão, quem tem pedido algo para Deus em 2014, levanta sua mão assim. E quem não pediu nada em 2014 para Deus, levanta sua mão. Ah, então tá bom, os que não levantaram é porque já receberam. Então diga graças a Deus. Irmão, presta atenção. Vamos fazer uma aliança hoje? Hoje é cedo da aliança, vamos fazer uma aliança hoje? Hoje você vai viver uma vida de dependência, mas em tudo. Como é que está teu casamento? Está feio, pastor. Ó, eu tô um passo para a separação. Tá bom. Vamos viver na dependência de Deus? Você não vai separar coisa nenhuma. Você vai colocar o joelho no chão e o nome dele baixo do seu joelho. E vai dizer, Deus, eu creio. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Você vai começar a dizer isso para Deus. Você tem que aprender a depender de Deus, irmão. Pastor Zé Carlos, eu não tenho 1 quilo de arroz hoje para fazer comida em casa. Eu acredito que eu já passei por situação parecida. Mas uma coisa eu digo, você está dependendo de Deus? Você só reclama, você não está dependendo de Deus. Você murmura, você não está dependendo de Deus. Você questiona, você não está dependendo de Deus. Quem confia, não reclama. Quem confia, não murmura. Quem confia, não fica com disse-me-disse. Quem confia, disse, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder. Quem entende a graça, continua caminhando, independente da circunstância. Entenda isso, irmão. Ele é o dono de tudo, e nós somos apenas os mordomos, depositários, sabe? Que guarda o depósito das coisas que ele pertence. Tem gente que se ilude com pouca coisa. Eu tenho o meu carro. Quem falou que esse negócio é teu? Mas que besteira. Eu tenho a minha casa, conquistei a minha casa. Ainda bate no peito, tira essa mão daí. Isso é graça, irmão. Você é apenas um mordomo. Tem gente que é uma besteira com carro, né? O único cara aqui que eu vejo que não é besta assim com carro é a Isaías. A mulher dele já bateu 5 vezes, ainda dá o volante para ela. Mas ele está certo. E ela só bate em carro caro, Corolla, sabe bater. Procura a Guimael aqui, faz seguros aí. Ajuda os dois aqui, ó, os dois irmãos. Depois vocês dão uma oferta pastoral. O corretor e o funileiro. Então, irmãos, tem gente que fala assim, eu conquistei a minha casa. Como é que você já ouviu dizer? Com muito suor. Me orgulho da minha cabeça. Piu. Isso é graça, irmão. Você tem que dizer, obrigado, Deus. Se hoje eu tenho onde eu moro, se hoje eu tenho para dormir, se hoje eu tenho na mesa uma comida, se hoje eu tenho, é porque o Senhor é bom comigo. Faça como Abraão. Amém, irmão? Por quê? Porque na verdade nós somos apenas mordomos e depositários, irmãos. Ele dá e nós guardamos. Coitado de Isaías, se Deus pedir o carro dele de volta, todo amassado, cheio. Brincadeira, tá novo o carro dele já. Mas o que acontece? É isso, irmão. Então diga para o teu irmão, aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu. Pastor, mas eu não tenho casa. Aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu. Pastor, mas eu não tenho um carro. Aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu. Pergunta para mim, o que Deus te deu, pastor? Irmão, Deus tem me dado um monte de coisa. Mas tem uma coisa que eu sei que é meu. Isso é meu até eu morrer. Tiago,
Fabiano, o Hélio e o Rodrigo. A mulher eu não sei, que ela ainda pode me deixar. Mas meus filhos não. E eu já sou muito feliz quando eu olho para a obra-prima que são meus filhos. Quando eu olho, irmão, para a obra-prima que Deus me ajudou, eu sou grato. Não é assim vocês não? Não é assim, Guimael? Guimael fica babando os filhos dele também, né? Eu babo nos meus filhos. Eu agradeço a Deus. Então, irmãos, eu aprendi a agradecer a Deus por tudo. Você já agradeceu a Deus pelo seu casamento? Por isso que ele vai de mal a pior. Já agradeceu a Deus pelos seus filhos? Por isso que os seus filhos dão trabalho. Porque você não agradece a Deus nada, irmão. Você tem que aprender a viver debaixo dessa graça. Ele é o dono de tudo. Agora preste atenção. O dono, diga comigo, o dono é quem faz as regras. Irmãos, o entendimento de Deus possui todos os nossos bens. Quando nós olhamos nessa mentalidade de Deus, que Ele possui todos os nossos bens, nós fazemos o quê? Nós mostramos uma medida de crescimento espiritual. Quando você começa a dizer assim, eu, você está mostrando uma pobreza espiritual. Romanos diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, com teu coração credes em Deus que ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Jesus, irmãos, ele precisa ser confessado como Senhor. Essa é a chave para quem é salvo. Então, nos dias de Jesus, irmão, chamar alguém de Senhor significa que era escravo dele. Era escravo dele. Agora, será que um escravo possui alguma coisa? Claro que não. O escravo não possui nada. Então, irmãos, sabe, a pessoa puxa a carteira dele. E ali, ele aponta para o lugar onde está a foto da esposa e dos filhos. E ele vai explicar, eles não pertencem a mim. Eles pertencem a Jesus. Eu ouço algumas coisas que eu confesso que eu já sofri muito por causa disso. Porque as pessoas chegaram a dizer para mim que eu não tinha amor à minha família. Chegaram a dizer que eu não tinha amor para o filho, não tinha amor para o esposo, não tinha amor por ninguém, só tinha amor pela igreja. Mas essas pessoas não entendem a graça de Deus. Porque se eles entendessem a graça de Deus, eles iam saber que não é essa falta de amor. Sabe? Não é essa falta de amor que eles estão dizendo. Porque a minha esposa e meus filhos pertencem a Cristo. E Ele vai cobrar de mim, você está entendendo, queridos? Como eu trato eles, como eu cuido deles. E se tem alguém que pode me ensinar a ser um bom pai, a ser um bom marido, é Ele que é dono. Então, Tiago, Fabiano, Hélio, Rodrigo, pastora Adina, Deus colocou na minha mão e eu tenho vivido com eles esses 30 anos. Mas são deles. Tiago é do Senhor Jesus, Fabiano, o Hélito, Rodrigo, pastora Adina, são tudo do Senhor Jesus. Eu só tenho que cuidar deles. Agora deixa eu falar uma coisa para você, marido. Como é que você está cuidando da tua esposa? Sabe que ela é do Senhor Jesus. Mulher, como é que você está cuidando do teu marido? Ah, manda ele para o fogão, se ele quiser vai comer. Vai lá, se vira. Presta atenção, hein? Ele é do Senhor Jesus. Quando nós entendemos a graça de Deus, irmão, tudo muda. Tudo muda. Quando você vê uma mulher, como é que diz? Eu lembro, há muitos anos, tinha uma palavra muito linda que a pastora Elis ministrou no tempo da igrejinha do corredor, que ela falou da goteira, lembra? Da goteira. Goteira incomoda? Quem já teve goteira em casa? Todo mundo aqui é rico, né? Acho que só eu. Não, tem uns também. Goteira incomoda, irmão? Demais. E tem mulher que é mulher goteira. Incomoda demais. Mas quando a mulher não entende a graça de Deus, é isso, irmão. Mas vem cá comigo para a gente concluir. O que você tem que olhar, querido? Você tem que entender que eles não são meus. Seu filho não é seu. Seu marido não é seu. Sua esposa não é sua. São tudo de Deus. Então aprenda a cuidar das coisas de Deus, porque é dele. Se Deus está entregando nas tuas mãos, zere enquanto está nas tuas mãos.
As pessoas não entendem a graça de Deus e tratam as coisas que estão na mão deles de qualquer maneira. Fazem de qualquer jeito. Não se importa. Mas tudo isso é graça. Pelo motivo de nós não entendermos a graça de Deus, nós desprezamos as coisas mais preciosas da nossa vida. Tem gente mal-humorada demais. Você conhece alguém assim? Não conhece a graça de Deus. Não conhece. A pessoa que conhece a graça de Deus, irmão, ele entende que tudo é do Senhor. Então, queridos, se você realmente acredita que tudo que você possui vem de Deus, eu quero te dizer que uma certa vez, um cientista se deparou com Deus. E o cientista disse para Deus: Deus, agora nós conseguimos fazer tudo. Pode ficar tranquilo. Nós não precisamos mais de você. E não precisamos mais nada do que é seu. Porque nós desenvolvemos demais. Hoje a tecnologia está demais. Então não precisamos mais de nada. Aí Deus falou assim: tá bom. De nada que é seu. E não precisa mais que você faça nada não. Pode deixar conosco agora, que agora nós conseguimos fazer tudo. Aí Deus falou assim: tá bom. Então vamos fazer um teste. Ele disse: pode falar. Ele disse: então tá bom. Então agora eu quero que você faça uma coisa que eu fiz. Eu quero que você faça o homem. Eu quero que você faça o homem como eu fiz lá no Jardim do Éden. Aí o cientista foi pegar um punhado de barro. Quando ele foi pegar o punhado de barro, ele disse: epa. Parou. Esse barro não é seu. Esse barro foi eu que criei. Então se você quer fazer o homem, faça o teu próprio barro. Tudo é dele, irmão. Não adianta você querer dar uma de suprassumo, não. Tudo é dele. Tudo está no controle dele. Todas as coisas pertencem a ele. Todas as coisas. Uma música que eu gostava muito de cantar, do pastor Celiro. Todas as coisas pertencem a ele. Então, irmãos, você tem que observar isso. Terceiro e último ponto, o Senhor é que nos dá tudo e faz tudo por nós. Melquisedeque, irmãos, também mostrou que o Senhor é que nos dá tudo. Ele é quem deu os inimigos nas mãos de Abraão e enriqueceu com seus despojos. Ou seja, devemos acreditar que aquilo que nós possuímos, na verdade, pertence a Deus, porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, irmãos, e Ele deve receber todo o louvor. Olha só que versículo lindo: o Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantaram contra ti, por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo que puseres a tua mão, Ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Irmãos, o Senhor é quem nos dá tudo, o Senhor é que faz tudo por nós. Diga para o teu irmão: caia na dependência de Deus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: é essencial para nós cristãos, irmãos, percebermos as nossas posses e entender que tudo pertence a Deus. Na verdade, é uma medida tão importante na vida da pessoa, que revela essa maturidade. E o rei Davi mostra isso, irmão, quando ele diz lá em 2 Crônicas: bem sei que o meu Deus, que tu provas os corações e que dá sinceridade que te agrada. E também na sinceridade do meu coração dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver a alegria que o teu povo que se acha aqui faz ofertas voluntárias. Irmão, você sabe que você é a expressão de Deus. Diga para o teu irmão: você é a expressão de Deus. Se você não faz, se o povo não vê alegria em você fazer, se o pastor não tem alegria com a sua igreja, se o pastor não tem alegria de pregar para a sua igreja, alguém disse assim, né? Outro dia ficou admirado: pastor Zacário, quem prega na sua igreja de domingo? Eu. E no outro domingo? Eu. E no outro domingo? Eu. E no outro? Eu também. E no outro? Eu. E no outro? Eu. Falou: como é que você consegue pregar todo domingo? Pastor Almir sempre pergunta isso. Como é que você consegue ter palavra todo domingo? A graça de Deus, irmão.
Hoje, para mim terminar essa ministração, eu terminei 6 horas da manhã com a cabeça explodindo, irmão. Porque eu comia metade do boi que esse camarada comeu também. E o negócio comia pesado. Mas, irmãos, eu acabei, assim, que minha cabeça explodindo, mas explodindo. E eu falei, eu só estou na graça. E eu tenho que depender dessa graça. E a dor explodindo minha cabeça, mas a graça. Então eu disse para esse irmão, é só a graça de Deus. Ele disse, você não cansa de pregar, não é? Eu disse, não. Eu tenho alegria de pregar. Eu fico doente no domingo que eu não posso falar aqui para vocês. E quando a igreja vê essa alegria, ela também tem essa vontade. É ou não é, pastor Vanderlei? Quem prega domingo na sua igreja? E no outro domingo? E no outro domingo? E no outro? E quando eu vou lá? Inteligente. Senão já ia para o banco hoje. Entenderam, irmão? Você tem que ter alegria. Um líder de célula, irmão, deixa Deus falar aqui. Um líder de célula, irmão, não tem alegria. Ele passa a célula para todo mundo. Não dá para me fazer, vai lá fazer minha célula. Oh, não dá para me trazer a palavra, vai lá trazer a palavra. Pastor Vanderlei pertenceu à minha célula. Quem mais pertenceu? Vanessa pertenceu à minha célula. Juarez pertenceu. E Tati pertenceram à minha célula. Soneta pertenceram à minha célula. Aí a outra célula nova, Moacir pertenceu à minha célula, mas aí já é uma outra safra mais elevada. Mas os irmãozinhos que nós começamos, que era líder de célula, sabe aquele líder que começou? Irmão, eu estava lá. E eu gosto de falar. Você está entendendo? Então, irmão, você tem que ter alegria. Agora tem líder que não tem alegria. Não tem alegria. E a célula vê isso, irmão. A célula vê alegria. Você tem que chegar sorridente, irmão. No dia que vocês veem eu emburrado é porque eu não comi. Que a única coisa que me tira a alegria é a fome. O mau humor que eu tenho é quando eu estou com fome. Então, quando você vê mal-humorado, me traz um lanchinho. Qualquer coisa, você vai ver eu sorrindo rapidinho. Porque eu vivo na dependência do Senhor. Aprenda a confiar. Diga para o teu irmão, entenda essa graça. Olha para ele e vê se ele entendeu a graça. Ele está sorrindo? Está sorrindo? Então aplauda o Senhor Jesus, ele entendeu a graça. Para de gravar isso aí que eu vou falar aqui. Ó, o dia que você encontrar alguém começar a tratar você com mau humor, você diz, entenda a graça. O dia que você deparar com um irmão mal criado, você diz, entenda a graça. Porque quem entende a graça sabe que tudo tem um propósito ali. Alguma coisa Deus está tratando nas nossas vidas. Viu, irmãozinho mal-humorado? Viu, reclamão? Pare com isso. Entenda a graça de Deus. Amém? Se coloque sobre os pés.